pessoal! Sejam todos muito bem-vindos nesse novo episódio da segunda temporada do Diário Posso Tocar. Eu sou a Dani Dezembro do canal Posso Tocar e tô entrando ao vivo aqui para conversar com vocês nesse nosso momento de bate-papo. É aqui que a gente conversa sobre as coisas da nossa intimidade musical, do nosso dia a dia, das nossas dores, das nossas conquistas, dos nossos sonhos, nossas expectativas, os nossos desafios, como que a gente supera esses desafios. É aqui que a gente conversa sobre a nossa realidade diária de fazer música, de estudar música, de viver de música. Por isso, sejam todos muito bem-vindos! Olha, o tema que eu escolhi aqui pra gente conversar hoje é o que a habilidade musical significa na prática? O que ela traz pra gente de verdade, assim, na prática? E o que isso nos impulsiona ou não? Esse é o tema que eu escolhi para que a gente possa conversar aqui. E se você já me acompanha há um tempo no canal, você vê que eu falo sobre esse termo, esse conceito da habilidade musical de forma recorrente. Se você está chegando aqui e é novo, você está ouvindo isso pelas primeiras vezes. Mas vale a pena eu explicar para tirar qualquer dúvida, porque galera, quando a gente aprende música, geralmente a gente se foca no aprendizado de um instrumento, porque é por meio de um instrumento que a gente se expressa na música. É um dos meios mais comuns, nos expressarmos por meio dos instrumentos musicais, para fazer música. Tudo que se refere ao nosso aprendizado desse instrumento, ao domínio desse instrumento, isso é o que está dentro do âmbito da habilidade instrumental. A habilidade é dominar algo, é fazer isso com tranquilidade, com naturalidade. Então, quando a gente desenvolve a habilidade instrumental, nós fazemos com tranquilidade, com naturalidade, coordenações motoras que são necessárias para que a gente faça aquele instrumento soar. Isso é a habilidade instrumental. E é isso que a gente busca quando a gente começa a fazer aula de música, não é? Você vai fazer aula de música, você vai fazer aula de um instrumento específico. E a habilidade musical é tudo que nós temos que formar junto da habilidade instrumental se a gente quer ter um nível de desenvolvimento musical diferenciado. Porque quando a gente nutre tudo que está ao redor e não apenas a nossa capacidade de tocar o instrumento, mas tudo que nos faz entender a música como uma linguagem. Essa semana eu tenho falado bastante desse termo, de entender a música como uma linguagem musical. Quando a gente amplia o nosso horizonte de compreensão sobre a música, daí então a gente vê que a nossa capacidade de fazer música é muito maior do que apenas tocar o instrumento. Porque tocar o instrumento, como eu já falei em lives passadas, um computador toca. Você coloca ele lá hoje em dia, com a tecnologia avançada, você coloca não é MIDs, né? Você coloca samplers, acho que é assim que fala. Samplers de diversos sons aí, muito próximos, muito fiéis aos sons dos instrumentos acústicos. E aí você programa lá, digita uma partitura e o computador toca. Mas fazer música, se apropriar da linguagem musical, usar recursos do dia a dia para você, isso a gente só faz quando a gente domina a música enquanto uma linguagem. Então, esse é um dos pontos cruciais, inclusive, que eu vejo o problema do ensino da música nas escolas. Hoje em dia, a música está muito ainda defasada. Estamos começando a voltar a educação musical para dentro da sala de aula, devagarinho. Já é lei, já tá aí que tem que voltar. Só que tá bem devagarinho e ainda assim a música dentro da sala de aula, em poucas escolas, ela é desenvolvida enquanto uma linguagem musical. E, infelizmente, os alunos dentro da sala de aula de música aprendem repertórios pro dia das mães, a comemoração do dia dos pais, a comemoração da festa junina, a comemoração do dia das crianças e não aprende a fazer da música um meio de se expressar com o mundo. É isso que nós devemos buscar quando a gente vai ter acesso a estudar a música, a fazer da música uma formação nossa, do nosso ser. Então, a habilidade musical, eu tô hoje trazendo aqui esse bate-papo para esclarecer para vocês o que a habilidade musical propicia pra gente no dia a dia mesmo, na hora que a gente tá com a mão na massa. E o que não ter ela não nos propicia. O que eu defino como habilidade musical na prática? Eu defino como a nossa capacidade de estudar os campos da teoria, da harmonia e da percepção musical. Por quê? Quando a gente vai ver a habilidade musical focada no campo da teoria, a gente vai desenvolver o nosso olhar para entender todos os signos, os símbolos musicais. É isso que a teoria nos faz, ela nos apresenta os símbolos musicais, todos os sinais convencionados que existem, que já foram definidos para que a gente possa grafar a música. A música não é algo palpável, totalmente subjetivo. E esse símbolo, esses signos todos,
a gente estuda tudo isso dentro do campo da teoria. Então a gente ganha intimidade com isso, ok? A gente ganha naturalidade com esse código musical, esse código da escrita da música, esse alfabeto musical. Dominar a teoria faz com que a gente tenha ferramentas lá na frente para depois a gente conseguir compreender a escrita não só do nosso instrumento, mas também de todos os instrumentos que a gente possa ter contato na vida. Às vezes a gente acha que estudar a teoria, ela é necessário estudar a teoria para o nosso instrumento. Então a gente vai estudar a teoria aplicada ao nosso instrumento. E não mais, por exemplo, às vezes eu acompanhava adolescentes fazendo aula comigo de teoria e adolescentes que tocavam instrumentos percussivos, como a bateria, por exemplo, ficarem bem resistentes de aprender a ler, de aprender a solfejar, porque eles falavam, mas eu não tenho que aprender a ler nome de nota no meu instrumento, eu não vou praticar isso, isso é muito fora da minha realidade, eu não vou ver isso. E aí criava-se essa resistência de estudar conteúdos que não tinham a ver com a própria prática instrumental em si. E olha, eu concordo que a gente tem que fazer as coisas com calma. Existe sim um caminho que a gente deve seguir tem a ver, um caminho que não dá o overload de informação. Existe sim um caminho que a gente tem que seguir mais aplicado com a nossa realidade instrumental, porque isso faz com que a gente otimize a nossa capacidade, a velocidade de aprendizado daquele instrumento. Se a gente fica tentando aprender tudo da música de uma vez, a gente empaca e aí a gente não toca pra valer, entende? Então existe sim uma trilha, uma rota a ser mais especificada dentro do estudo instrumental. Eu concordo com isso, para não ter o perigo do overload. Só que chega um momento dentro da nossa evolução, da nossa maturidade musical, onde é inevitável que a gente se abra para aprender o resto, porque senão a gente fica muito limitado dentro da linguagem instrumental e não consegue ir para a linguagem musical. Um bom baterista, ele dialoga com todos os músicos da banda. Eu quero dizer que ele dialoga musicalmente. Ele faz da bateria um instrumento melódico, se é possível. Ele está acompanhando a forma musical, ele está acompanhando as sessões musicais, ele está acompanhando os momentos de interpretação, de sonoridade que está sendo feita da banda. Então, um bom baterista, ele conhece a harmonia, ele conhece forma musical, ele conhece teoria, ainda que ele não faça disso uma ligação técnica na hora de executar. Mas ele consegue fazer disso uma forma de dominar a música e colocar o instrumento dele para se comunicar musicalmente com toda a banda, enriquece a sonoridade final. Então a gente precisa ter essa noção de que entender teoria faz a gente abrir horizontes não só para nossa realidade. No começo, sim, talvez seria mais necessário fazer mais aplicado, eu entendo, mas depois é importante e você vai sentir vontade de buscar, ok? Esse para mim, é a essência do campo da teoria. Ela dá intimidade com todos os recursos do campo de significação, de símbolos que a gente encontra. A teoria vai fazer a gente entender tudo isso e vai fazer a gente manipular tudo isso. Porque, por exemplo, quando a gente pensa na prática, eu tô tocando uma música e eu tenho que mudar o tom dessa música. E aí eu não sei como que muda o tom. E aí a galera fala, muda o tom, e eu fico perdidinho. Eu não conheço, eu não sei mudar tom, não sei sobre tonalidade. E aí como é que eu faço? Eu não sei. E isso já vai entrando num viés do campo da harmonia. A habilidade musical também envolve a gente estudar a harmonia. O que é a harmonia? Estudar a harmonia é um passo além na nossa formação musical. A harmonia faz com que a gente tenha mais maturidade e que a gente já esteja se achegando num nível mais próximo dos profissionais da música. Porque a harmonia é um tanto quanto uma visão mais aprofundada e faz a gente olhar a música com o olhar do compositor. Quando a gente domina a harmonia, a gente começa a ganhar ferramentas na mão. A gente começa a saber o que fazer para manipular acordes, a gente começa a conseguir identificar a tonalidade. Se a gente identifica a tonalidade, a gente entende o pensamento do compositor, a gente começa a entender os acordes que ele usou, por que ele usou esses acordes. E quando a gente começa a entender isso, nós conseguimos também ter ferramentas para compor, para criar as nossas próprias músicas, nossas progressões de acorde. A gente começa a entender como que ele criou toda a estrutura musical, a melodia, e aí fazendo isso a gente desenvolve o nosso olhar para a capacidade de improvisação. Então a gente, quando começa a estudar a harmonia, nós começamos a ganhar ferramentas. Literalmente assim, você estava na teoria, você estava estudando pontos de identificação simbológica, de simbologia. Simbológica eu acho que não existe, de simbologia. A gente está começando a reconhecer simbologias, a gente está começando a entender como que aquele símbolo se traduz num som. Que som que aquele símbolo significa.
Isso a teoria traz pra gente. A gente começa a linkar, aquilo ali significa esse tipo de som, esse tipo de execução instrumental. Tem que fazer isso aqui para tirar esse som que esse símbolo está indicando. A harmonia coloca a ferramenta na tua mão e você começa a desenvolver e estimular a sua criatividade e sua habilidade de manipular o som musical. E aí você começa a ganhar um nível muito mais profissional, muito mais perto do profissional, e a sua forma de execução musical muda muito, porque você executa agora com muito mais consciência dos porquês daquilo tudo. E quando a gente tem consciência do porquê, nós conseguimos desenvolver a capacidade para manipular todos esses porquês na composição, na forma de fazer arranjos, na improvisação. A gente consegue ter elementos que vão fundamentar essas nossas habilidades. E veja, habilidades instrumentais, eu quero dizer, de fazer a música ali no instrumento. E veja, a habilidade musical, para mim, são 3 pontos essenciais que a gente deve desenvolver. É a teoria, a harmonia e a capacidade de percepção, a prática da percepção e do solfejo musical. Por quê? Porque a prática da percepção e do solfejo musical, ela traz essencialmente a vivência dos conteúdos teóricos e harmônicos. Quando a gente estudou teoria e harmonia, e talvez a gente vivencie isso só no papel, de forma bem teórica mesmo, assim, só no papel, isso não resulta pra gente um link com a prática. E aí é o grande problema, que eu falo do cuidado que nós devemos ter quando a gente está buscando crescer a nossa musicalidade e nos expandirmos cada vez mais na música, se a gente tem que ter esse cuidado de perceber se a gente está fazendo tudo só no papel. No papel não vira, porque a gente aprende no papel, mas isso não conecta com o nosso instrumento, com o nosso dia a dia. A gente não aprende a usar isso ali na hora de interpretar, de fazer música, de compor, de tirar um som muito melhor. Então, a gente precisa vivenciar tudo isso. E o estudo da percepção, do solfejo, é uma das formas que nós podemos vivenciar tudo isso. A gente sai do lado passivo, nós não ficamos mais de forma passiva no estudo teórico harmônico, mas a gente agora entra num papel ativo. A gente coloca o nosso ouvido, a gente estimula o nosso ouvido e o nosso corpo para perceber, para reconhecer, para comparar, para diferenciar sons e massas sonoras, texturas sonoras. E aí isso vai refinando a nossa capacidade auditiva, de percepção, de identificação sonora e, consequentemente, refina a nossa capacidade de expressão sonora no instrumento. Então, para mim é imprescindível nutrir a habilidade musical. O que habilidade musical significa na prática? Significa que eu tenho que nutrir esses 3 campos: teoria, harmonia e percepção musical. Porque fazendo isso, nós temos condições de começar a dominar as 5 habilidades, as 5 esferas da habilidade musical que todo mundo deveria ter, que todos nós queremos ter. Que esferas são essas? Nós temos 5, que todos os músicos deveriam dominar as 5 para se considerar numa formação musical ampla, que é, primeira, a nossa capacidade de ler música. A capacidade da leitura musical, ela é os extremos. Ou ela é muito amada, ou ela é muito evitada. Então, assim, ou as pessoas querem muito desenvolver essa capacidade, ou elas rejeitam e falam, não precisa. E não deveria ser assim, não precisaria ser assim. Ganhar intimidade com o processo da leitura musical é algo que demanda um certo treino. A gente treina essa capacidade de leitura musical. Porque assim, galera, pra gente ler bem, existe 2 condições. Na verdade, são 3 condições assim que a gente tem. Se essas 3 condições estão alinhadas, nós lemos bem. O que precisa para ler uma partitura bem? Você precisa essencialmente estar com a sua capacidade de leitura rítmica muito definida. Um dos pontos centrais da nossa trava de leitura musical é a parte rítmica. Lógico que não é só a parte rítmica, nós temos que saber, nós temos que dominar a leitura melódica também, a clave que tá ali, nós temos que dominar essa parte, mas essa parte ela é simples. O ponto mais chave, mais tchan de ser alcançado, um pouco mais desafiador, é a nossa capacidade de leitura rítmica. Quando essa nossa capacidade de leitura rítmica ela tá realmente supimpa, quando as nossas células, nossa organização rítmica tá supimpa, se nós aliarmos isso a um domínio do instrumento, domínio topográfico, domínio técnico do instrumento e a uma resposta motora satisfatória, a gente consegue ler com tranquilidade. Por quê?
Por que são três pilares? Porque não adianta a gente estar com todas as questões teóricas de percepção, no embasamento rítmico, e também depende do tipo de leitura que você vai fazer, se seu instrumento é harmônico, também tem que estar com um domínio forte da harmonia ali, para que você consiga otimizar esse seu processo de leitura. Não adianta você estar com tudo isso otimizado se o seu domínio topográfico do teu instrumento ainda está se formando. Se você entende tudo isso, mas não consegue achar ali no teu instrumento, você não consegue ter uma resposta motora imediata. Então você trava a sua leitura. Entende? É por isso que a capacidade de leitura ela é treinável, porque a gente vai treinando e educando o nosso corpo, na medida que nós crescemos tecnicamente no instrumento, nós vamos educando para haver essa conexão de domínio do instrumento topográfico. Eu não precisava ficar olhando no instrumento, sabe? O domínio topográfico é aquilo que eu não preciso ficar olhando para achar as notas. A minha mão, ela sabe onde estão as notas, ela acha as notas. Esse domínio topográfico, essa resposta motora imediata, quando nós aliamos isso, a gente vai treinando isso tecnicamente, a gente alia isso com a nossa capacidade de reconhecer signos rítmicos, principalmente. Pronto, a gente lê fluidamente. Hoje, na live da manhã, eu estava lendo uma partitura para violão, e violão é um instrumento que eu estou treinando agora, novo para mim, e eu não tenho domínio topográfico do violão ainda, eu não sei, ainda eu procuro notas. Consequência, a minha leitura trava. Então, eu tenho todo o conhecimento teórico, rítmico, harmônico que me socorre para a leitura. Só que eu não tenho a resposta motora fluida. Eu estou ainda dominando isso aqui. Aí eu travo. O problema da minha leitura, nesse caso, não é de uma incompreensão da estrutura que está por trás sustentando a partitura, mas é uma questão motora. E como que se resolve isso? Pelo treino da leitura. Eu tenho que treinar a leitura. E assim, eu tenho que falar que a leitura musical, ao ser treinada, ela deve ter níveis para ser treinada. A gente não deve querer, se nós estamos no começo do domínio instrumental do instrumento, a gente não deve querer pegar peças avançadas para leitura, porque não vai rolar, a gente não tem o domínio sequer de uma escala no instrumento. Como que a gente vai pegar peças avançadas, contrapontísticas, cheias de vozes, por exemplo, ou super quebradas ritmicamente? Se você está fazendo um instrumento rítmico, seu instrumento é percussivo, se você toca bateria, percussão, enfim, você vai pegar uma coisa super quebrada já. Se você ainda está aprendendo a sustentar a pulsação musical, aí você vai tentar ler aquela escrita para o teu instrumento, aquela escrita rítmica para o instrumento, e você se perde porque você ainda está formando a ideia de pulso, entende? Então, na habilidade de leitura, nós devemos ter níveis gradativos, e esses níveis têm que estar muito atrelado à nossa questão técnica, tá? A nossa questão técnica. Não adianta nada toda a compreensão estar enorme e a mão não faz. Então, a gente tem que ter paciência e tem que ir tirando disso insights para que a gente vá conseguindo conquistar e escolher o nosso repertório para desenvolver a leitura. Eu falei numa das lives passadas sobre o caminho autodidata e os perigos que o autodidata tem ao buscar, ao fazer o seu próprio estudo, porque ele não sabe qual é o norte. Então aqui eu tô te dando uma dica muito importante. Se você está assistindo essa live e é autodidata, você tem que saber que você precisa buscar um nível gradativo de músicas, de repertório, onde você percebe que vai sendo do básico e vai crescendo. E isso tecnicamente falando, onde sua mão não trava. Você tem que pegar coisas que a sua mão vai fluindo um pouco mais devagar. Você tem que começar a perceber e avaliar em que ponto a dificuldade de leitura está na questão instrumental, técnica, ou está na questão musical, de conhecimentos da teoria, da harmonia, e que está te limitando. Se for isso aqui, você precisa correr e sanar isso aqui, porque se isso não estiver pronto, não adianta, você vai ficar totalmente travado no desenvolvimento instrumental. Então você precisa desenvolver isso para que você foque no desenvolvimento instrumental, ok? Outra habilidade, eu falei que essa é uma das habilidades que a gente busca, leitura à primeira vista, não só à primeira vista, leitura musical. Outra habilidade, a nossa capacidade de tocar de ouvido. Tocar de ouvido deveria ser algo que anda em paralelo com a capacidade de ler. Não é a leitura que é mais importante ou o tocar de ouvido que é importante. As duas coisas são super importantes. Todos nós devemos buscar essa independência na capacidade de ler e de tocar de ouvido. Mas como que a gente consegue estimular o nosso ouvido? Se nós temos ouvido absoluto, daí a gente tem facilidade para tirar e tocar coisas de ouvido, porque a gente só vai educando e percebendo, e aí vai dando nome para os sons que a gente reconhece, porque a gente percebe que tem ouvido absoluto. Mas a grande maioria dos músicos e dos estudantes de música não tem ouvido absoluto. Tem ouvido relativo a ser desenvolvido. E como que a gente desenvolve o ouvido relativo?
pelo campo do estudo da percepção do solfejo musical. Então nós precisamos nutrir a nossa habilidade lá no campo da percepção e do solfejo, senão a gente não desenvolve a capacidade de tocar de ouvido, de reconhecer melodias, tirar harmonias. A gente só consegue fazer isso quando a gente nutre aquele campo do estudo da percepção do solfejo, que é o que faz a gente vivenciar todos os conteúdos técnicos, os conteúdos teóricos e harmônicos, como eu falei. A capacidade de tocar de ouvido, ela é muito estimulada pela nossa necessidade. Uma vez que a gente precisa fazer isso, ou que a gente quer, nós também utilizamos muito essa capacidade, porque a gente vai buscar as ferramentas que a gente precisa para desenvolver. A gente vai estudar, a gente vai buscar as coisas necessárias, a gente vai buscar os métodos, os livros, os professores que nos ensinam a desenvolver essa capacidade do ouvido relativo. Quando a gente precisa de verdade, a gente desenvolve isso assim, ó, voando, ou quando a gente quer. Então eu lembro quando eu comecei a tocar na igreja, e aí começou a vir um monte de músicas que não tinha partitura dessas músicas pra tocar. Não tem um monte de músicas aí que você vê as bandas tocando e não tem a partitura. E aí, como é que eu tinha que fazer? Eu tinha uma semana pra tirar a música. Galera, eu lembro que nessa época já fazia 8, 9 anos que eu estudava piano, porque eu comecei pequena, eu entrei no conservatório, e aí eu tava estudando no conservatório e nunca tinha tido a oportunidade, nunca tinham me treinado na capacidade de tocar de ouvido. É uma pena, mas enfim, não tinham. E aí eu cheguei lá com 15, 16 anos tocando na igreja e precisava. E aí eu fui começar a buscar, porque a necessidade me fez buscar. E aí eu fui começar a entender os caminhos para isso. Então, há pessoas também que querem tocar outro tipo de repertório e não encontram partituras desse repertório. E é aí que vem também o estímulo para que a gente possa desenvolver a nossa capacidade auditiva. E, galera, ela é treinável. Mas ela só acontece, ela só muda, ela só se estimula, ela só se expande em nós se nós temos ali nutrida em nós a habilidade da percepção, o treino, a oportunidade de treinar a percepção, treinar solfejo, educar a nossa voz, de ampliar a nossa sensibilização auditiva, entende? Essa é uma condição. E ó, falei 2 pontos, né? Eu falei que são 5, né? 5 que estão aí na esfera da habilidade musical, de nos fazer música com cada vez mais domínio. Leitura, tocar de ouvido. Terceira, memorização, tocar de memória. A capacidade de tocar de memória, ela é muito auxiliada pela nossa habilidade de harmonizar, de entender a harmonia, de entender a estrutura formal e de entender a lógica do pensamento do compositor. Porque existem 2 tipos de memorização, e eu não sei se você conhece. Existe a nossa memorização, que ela é feita de forma intuitiva, mecânica, de tanto a gente tocar, a gente memoriza, é tanta repetição que entra num automatismo, a gente memoriza, isso é fato, tá? Existe essa memorização feita dessa forma. E existe a memorização enquanto um processo de estudo e de aprimoramento musical, onde a gente estuda técnicas para a memorização acontecer de forma cada vez mais fluida. Por quê, galera? Quando a gente está avançando o nosso nível de domínio musical, a gente está tocando repertórios cada vez mais difíceis, cada vez mais aprofundados, nós passamos daquelas formas de clichês que você fala, é fácil decorar, porque são 4, 5 acordes que se repetem, a estrutura formal é tipo assim, estrofe, refrão, e a harmonia da estrofe é uma, do refrão é outra, depois fica voltando, é muito fácil memorizar e todas as minhas músicas estão assim. Esse é um tipo de repertório um tanto quanto, digamos, iniciante, ou um repertório clichêzão de tocar na noite, um repertório pop, comercial. Conforme você vai aprofundando o teu nível musical, você sai desse tipo de repertório e você não vai encontrar músicas com 4, 5 acordes só, você vai encontrar músicas com muito mais acordes, músicas que têm uma harmonia complexa, músicas que vão tendo muito mais notas e aí vai mudando de tom e modula de tom, e músicas que você vai vendo que tem muito mais páginas e o discurso musical é muito maior, e aí memorizar se torna um desafio. E aí nós precisamos desenvolver estratégias para que a gente consiga memorizar. É a mesma coisa quando a gente vai memorizar um solo, um improviso de alguém, tirou esse improviso e vai memorizar. É diferente. É diferente a estrutura ali que você tem que ser capaz de memorizar. E a gente pode fazer isso só tocando, de tanto tocar, por mais longa que seja essa peça, por mais complexas que sejam as progressões harmônicas, de tanto a gente tocar, de tanto a gente estudar, a gente vai memorizar. Só que essa memória, sim, pela repetição, é uma memória muito frágil. Ela é uma memória que quando a gente vai pro palco, ou quando a gente vai se expor para alguém, tocar na frente de alguém, é a primeira memória que derrapa.
a gente esquece. O fator da adrenalina, da ansiedade, do medo ali da exposição, altera a nossa capacidade de reter essa memória. A gente esquece, a gente acaba esquecendo movimentos, porque ela era uma memória frágil, ela não estava realmente apoiada num estudo que organizou e que sedimentou essa memorização. Que estudo é esse? O estudo da capacidade de analisar a harmonia, analisar os acordes, analisar a forma, analisar as frases. Nós, quando memorizamos para valer, a gente vai desenvolvendo isso por comparações, por ligações mnemônicas. Nós vamos sustentando, criando estacas no nosso cérebro, sabe? Você pega uma partitura na sua frente e daí você vai criando estaquinhas, assim, porque você analisa, você fala, bom, essa é a primeira frase, então deixa eu ver como é que essa frase está organizada. Ah, essa frase, ontem fizemos uma live no Fazendo Música, onde eu trouxe conceitos sobre figuração melódica, de entender a melodia, de analisar. E aí você analisa e fala, ah, essa frase aqui tá feita em cima de um arpejo, mas nesse trecho tem tantas notas de passagem. Uma vez que você tem esses conhecimentos, você consegue ter a capacidade de fazer essa análise musical e aí você retém. E acredite, você retém. Não é uma memória que vai embora na hora que você está tocando pelo seu nervoso. Eu fui prova disso. Ao longo da minha formação musical, eu fui desenvolvendo um grande bloqueio pelo processo de memorização. Porque até então nunca tinham me ensinado a memorizar. Eu memorizava de tanto repetir. Chega uma hora que você faz o quê? Decora, de tanto que você repete, não é? Então, pois é, eu ia tocar, ficava com medo e esquecia. Fui criando um bloqueio gigante. E fui tendo uma aversão de tocar de memória e entrei assim na faculdade. E aí, então, eu fui começando a conhecer essa estratégia, essa técnica de memorização apoiada nos conhecimentos da harmonia, da análise musical. Enfim, aí sim eu pude vivenciar o quanto isso, mesmo com todo o bloqueio emocional que eu tinha, o quanto isso procede. Eu fui para o meu recital de graduação, porque eu não sei se vocês sabem, mas quando a gente faz curso de graduação em música, para se formar, agora é um parênteses, tá? Que eu estou abrindo só para compartilhar com vocês uma experiência minha, pessoal. Quando a gente vai se formar na graduação em música, especificamente no curso que eu estava fazendo, que era um curso de bacharelado, eu fazia bacharelado em piano, então uma das exigências na hora de se formar é que você faça um recital, uma apresentação de conclusão de curso. Lógico que a gente ao longo do curso faz um monte de recital também, é normal. Só que lá na hora de se formar, esse recital vale nota. Então esse recital é avaliado, você vai fazer uma apresentação que vale nota e junto dele você faz um TCC também, você faz um trabalho de conclusão de curso. Galera que faz faculdade sabe que é assim, você tem que fazer o TCC. Só que na faculdade de música, além do TCC, você tem que fazer esse recital. E aí eu tinha esse extremo bloqueio, e aí você pensa, eu tenho que fazer um recital que tinha condições, eu tinha que fazer um recital que era 1 hora de duração, tinha que tocar repertório solo de piano por no mínimo 1 hora de duração, todo de memória, com x e x níveis técnicos de peças que tinha que tocar e que valia a nota. E aí você pensa uma pessoa completamente bloqueada, morrendo de medo de esquecer, e isso era uma tortura, assim, pra mim. Eu falava, eu não vou conseguir fazer isso nunca na vida. Não tenho saudade dessas épocas. E aí eu tive que passar por esse processo de me educar para essa habilidade da memorização. Porque se eu não tivesse passado, e graças a Deus eu passei, graças a Deus meu professor compartilhou isso comigo. Se eu não tivesse passado por isso, hoje eu não poderia dizer para vocês com toda a certeza de que funciona. Porque mesmo com todo o bloqueio que eu tive, que eu tinha, e ainda tenho que lutar, porque bloqueio é uma coisa que vem na gente, ela surge. Mesmo com todo esse bloqueio, eu consegui fazer o recital, não esqueci, rolou, foi. Então, assim, a gente tem que ter, a gente percebe o quanto o nosso conhecimento da nossa habilidade musical nos socorre instrumentalmente. É isso que nos ajuda a crescer e que ajuda com que a nossa capacidade de tocar, de fazer música, instrumentalmente falando, seja aprimorada, muito mais rápido, 10 vezes mais rápido, porque a gente tem tempo de se focar. Eu vou falar mais sobre isso, tá? Mas então calma, tia Dani tá hoje metralhando conteúdo, porque eu quero que vocês entendam o quanto isso na prática realmente acontece. Acontece e faz acontecer a coisa, entende? Falamos de leitura à primeira vista, falamos da capacidade de tocar memória, falamos da capacidade de tocar de ouvido, falta ainda que a gente desenvolva a capacidade de improvisar. E aí que por último a gente também se foque num domínio instrumental grande. Na capacidade de improvisação, a compreensão harmônica, ela é a condição. Se a gente não nutriu ali a nossa compreensão, nosso estudo harmônico, a nossa capacidade de improvisação
pode ser estimulada sim pela criatividade, pela liberdade, pela naturalidade de manipular os sons, ainda que de forma intuitiva. A gente treina a improvisação desde o começo, os primórdios com criancinhas ali, que não tem esse domínio todo musical, do estudo da harmonia, mas que já está estimulando a criatividade, porque a improvisação é a criatividade, é a liberdade. Só que a gente tem que entender que improvisação não é do nada, você não vai lá do nada. Nós temos padrões, nós temos referências para que a gente possa manipular. É como se nos dessem vários ingredientes numa cozinha e fala, cria um bolo. Você não vai criar o bolo do nada. Tem um monte de ingredientes ali para você manipular e pelo seu conhecimento, pela sua criatividade, quanto mais conhecimento também técnico você tiver desses ingredientes, da combinação desses ingredientes, e quanto mais você sabe o que isso dá de resultado no paladar, melhor você vai criar. A improvisação é a mesma coisa. Quanto mais bagagem você tem de elementos, de padrões, de referências harmônicas, estruturais, formais, conceituais, e quanto mais você domina o teu instrumento, você tecnicamente domina o teu instrumento, mais você consegue depois fluir e improvisar com tranquilidade, dar asas para a criatividade, não é do nada. Então, tá vendo? Se a gente, de novo, não nutre a nossa habilidade musical, tudo isso aí vira só um sonho. A gente não consegue fazer isso, a gente não consegue experimentar isso. A gente fica travado, fica querendo e não sabe como. Então, o como é começar por esses passos a passo. A gente tem que nutrir o nosso conhecimento teórico, tem que nutrir o nosso conhecimento harmônico, tem que vivenciar tudo isso num treino de percepção, de solfejo. É essencial tudo isso. E a hora que você vai estudar e vai desenvolver a sua quinta e última, não é última, é a nossa quinta habilidade ali para fechar a nossa chave de ouro, que é a habilidade instrumental, nós não temos a tendência a empacar no momento de estudo. Porque quando eu vejo qual é o maior problema dos alunos que não têm esse domínio teórico de percepção, de solfejo, de harmonia, não tem esse conhecimento, em que momento que eles empacam no instrumento em si? Eles empacam na hora de conseguir estudar e na hora de ganhar um nível de sonoridade, de interpretação musical. Quando a gente não tem isso, empaca. Empaca porque você não consegue resolver os problemas. Você aprende, você faz sua aula lá do instrumento, o professor te ensina questões técnicas, você vai para casa estudar, porque ele fala, vai, estuda, e aí você começa a ter dificuldades, não consegue resolver, você fica o tempo todo dependente do teu professor para que ele te dê uma solução para você resolver aquele problema. Daí, pensa, você passa uma semana e você espera chegar na outra aula para poder resolver. Agora, pensa que isso vai ser recorrente durante meses, anos. É aí que a gente vê e que eu vejo alunos estudando há 2, 3, 4, 5 anos e ainda está num nível de domínio técnico, instrumental, muito pequeno, muito baixo, como se ele fosse um aluno iniciante. Não é para ser. E é por quê? Porque não nutriu toda a base do começo, não tem isso, não teve acesso a isso, acaba sendo um estudo musical que eu chamo de um estudo papagaio, e o pior é que é um estudo sempre muito dependente do professor. Então, é um estudo musical que não tá te dando asas, não tá fazendo você crescer, não tá fazendo você evoluir na música para valer e ganhar formas de se expressar com ela. Você tá aprendendo o teu instrumento, mas tá aprendendo ele de forma mecânica. Você depende sempre de um modelo e para fazer música. Isso, no começo, é normal. A gente tem que ter um modelo. Mas depois de um tempo, isso não tem que ser mais o padrão. Depois de um tempo, a gente tem que ganhar maturidade, a gente tem que evoluir e conseguir começar a caminhar com as próprias pernas. Lógico que a maturidade musical não vem da noite pro dia. Lógico. Lógico que vai levar um tempo, lógico. Mas você tem que perceber que o seu estudo musical está te encaminhando para isso, que não está te amarrando no professor. Você tem que ficar dependente dele sempre para fazer qualquer coisa, para mudar um tom da música na hora que você precisar, para criar uma introdução. Você está com a tua banda lá na igreja, daí vocês estão fazendo um arranjo diferente dessa música, você vai criar uma introdução, você não tem ideia do que criar para essa introdução, você não sabe improvisar uma melodia, você não sabe criar uma progressão harmônica, você precisa pedir para o seu professor para poder fazer isso. Tá entendendo? O estudo musical, ele tem que te dar asas. Com o tempo, tem que te dar asas. Só que só vai te dar asas e você só vai conseguir evoluir com muito mais fluência na música, com uma linguagem musical, se você nutrir a tua habilidade musical. Então, isso é um passo essencial. Tudo que a gente está conversando aqui é essencial. Quando as pessoas falam assim pra mim, olha, eu já tentei estudar música, mas eu não levo jeito, é muito difícil, eu não consigo sair disso aqui. Eu tenho a noção exata do quanto o ambiente musical de estudo
que essa pessoa está inserida, o quanto esse ambiente é pobre em termos de estímulos da musicalidade, da habilidade musical. É pobre. Não é a pessoa, não é um aluno que não tem capacidade, que não tem dom. Ele está, na verdade, num ambiente, a gente já conversou em várias lives sobre a questão do ambiente. Ele está num ambiente pedagógico pobre de estímulos na formação musical, no link de estudo teórico, harmônico com a prática. Então essa coisa de que, olha, eu não levo jeito, isso sempre traz para mim uma referência do quanto a pessoa está num lugar que não está fazendo ela se desenvolver musicalmente, porque todos nós temos potencial de nos desenvolvermos musicalmente. Todos nós, o mesmo potencial. Se nós temos, pensa, nós biologicamente temos o mesmo corpo, a mesma formação neurológica, o mesmo cérebro. O que muda então se todos nós temos a mesma capacidade? Por que algumas pessoas fluem e outras travam na hora de aprender o instrumento? Se o dom não é nato, se o dom é algo que a gente treina. Numa das lives houve uma definição muito boa de dom e eu adorei essa definição. E eu quero ver se eu lembro agora, mas um dos alunos que estava acompanhando nossa live no canal ao vivo, ele falou que dom para ele são três palavrinhas que vêm da letra D, O e M. Dom, para ele não é algo nato, mas é algo que a gente conquista pela determinação. O que é o O? Eu não me lembro, você lembra o O? Era determinação, orientação correta, e o M era... Ai, eu não sei. Método correto, é isso mesmo. Determinação, orientação e método. Isso aqui é perfeito. O dom não é pronto. Todos nós não temos o dom pronto da música. A gente tem o mérito do esforço, a gente tem que se esforçar. Então a gente tem que querer, tem que ter determinação, tem que ter uma orientação correta, uma metodologia boa. Senão a gente vai ficar estacionado, não vai desenvolver o nosso dom para música e aí vai repetir essa frase. Infelizmente, uma frase muito triste de achar que não leva jeito pra música, porque todos nós levamos jeito pra música. O que a gente precisa é do dom, da orientação, da metodologia correta e da determinação de querer correr atrás para desenvolver tudo isso. Essa definição é perfeita e eu agradeço. Se eu não me engano, o nome dele, se eu não me engano, é Cláudio Boto. E eu vou sempre referir e vou adotar para a família Posso Tocar esse conceito, porque é muito bom, é isso que é o dom. Todos nós temos essa capacidade, então abstraia disso. Se você se encontra nesse momento, nessa sensação de que, nossa, não leva jeito, tá muito difícil, eu não saio do lugar, acredite, o ambiente musical pedagógico está inserido, está te travando. Você pode mudar essa situação. Está ao seu alcance, buscar uma nova orientação, buscar formas que você nutre a tua habilidade musical para que tudo isso entre depois nessas esferas que nós falamos, da capacidade de ler, de tocar de ouvido, de memorizar, de improvisar e de fazer música com outro nível musical, com um nível muito mais profissional, um nível muito mais agradável, dominando o teu instrumento com consciência e com uma sonoridade muito melhor. E é essa a essência da nossa formação musical. É para isso que a gente busca música, para fazer música de forma ampla, entendendo para valer. Então, era isso que eu queria dividir com todos vocês aqui hoje, para tentar trazer da forma mais prática possível os benefícios e o quanto é importante, é uma condição assim, sine qua non. Olha que chique, sine qua non. Essa expressão latim que ela fala, que significa sem a qual. Sem essa capacidade da gente nutrir o nosso conhecimento musical como um todo, nosso desenvolvimento musical realmente ele vai ficar travado e limitado. E eu não quero que ninguém que está me ouvindo fique travado. Você não precisa, você deve expandir sua musicalidade. Eu espero que esse nosso bate-papo tenha contribuído para isso, para que você tenha caminhos para isso, tá bom?